Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Estratégia do Oceano Azul, Como Criar Novos Mercados e Tornar a Concorrência Irrelevante, escrito por W. Chan Kim. É considerado uma das maiores referências no mundo da gestão estratégica e da inovação empresarial. O livro propõe um novo paradigma para o crescimento das empresas, rompendo com a lógica tradicional da disputa entre concorrentes em mercados saturados, denominados oceanos vermelhos. Kim e sua coautora, René Malborn, baseiam seu método em uma extensa pesquisa de mais de 150 movimentos estratégicos, ocorridos ao longo de 100 anos, em mais de 30 indústrias. Ao invés de focar em superar rivais, a obra incentiva líderes, gestores e empreendedores a buscarem inovação de valor, criando espaços de mercado inexplorados, os chamados oceanos azuis. A leitura proporciona uma profunda reflexão sobre posicionamento, diferenciação, eliminação de barreiras competitivas e a capacidade de redefinir os contornos do setor. Além de exemplos práticos e casos reais, a obra é complementada por ferramentas e modelos para que o leitor possa aplicar e criar sua própria estratégia do Oceano Azul. Portanto, trata-se de um convite para quem deseja fugir do óbvio, repensar sua atuação empresarial e buscar caminhos inovadores e sustentáveis para o sucesso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o conceito dos oceanos vermelhos e oceanos azuis. O livro inicia apresentando dois ambientes fundamentais do mercado, os oceanos vermelhos e os oceanos azuis. Oceanos vermelhos são mercados existentes, já conhecidos e saturados, onde as empresas competem ferozmente por pequenos diferenciais e buscam superar seus rivais para conquistar fatias do mesmo público. Essa disputa contínua ergue barreiras, reduz margens de lucro, estimula guerras de preços e torna a concorrência cada vez mais acirrada. Em contraste, o conceito do Oceano Azul refere-se à criação de espaços de mercado totalmente novos, ainda inexplorados, onde a concorrência se torna irrelevante, porque as regras do jogo ainda não foram definidas. Este tópico é crucial para entender o propósito central da obra: sair da armadilha da competição direta e focar na inovação de valor. O capítulo enfatiza que a verdadeira vantagem competitiva está em procurar oportunidades de crescimento fora dos limites convencionais da indústria. Ou seja, a obra convida o leitor a abandonar mentalidades retrógradas de concorrência e adotar uma atitude exploratória, aberta à redefinição de mercados e setores inteiros. Em segundo lugar, inovação de valor. Um dos pilares centrais do livro é o conceito de inovação de valor. O autor argumenta que empresas de destaque não tentam apenas aumentar valor para o cliente ou diferenciar seus produtos, mas sim combinar ambos processos de forma simultânea. A inovação de valor consiste em buscar simultaneamente a diferenciação e o baixo custo, criando novas curvas de valor tanto para a empresa quanto para seus clientes. O processo envolve questionar suposições do setor, eliminar fatores desnecessários, reduzir custos estruturais, elevar padrões de atendimento ou agregar inovações de produto e serviço. Exemplos históricos apresentados, como o Cirque du Soleil ou a Nintendo com o Wii, ilustram como empresas que desafiaram lógicas de mercado puderam criar categorias inteiramente novas e capturar segmentos antes negligenciados. O capítulo aprofunda metodologias e ferramentas para identificar oportunidades e como desenhar ofertas realmente inovadoras, que tornam a concorrência irrelevante. Em terceiro lugar, ferramentas práticas. Matriz eliminar, reduzir, elevar, criar e curvas de valor. O livro não se limita à teoria, oferece instrumentos práticos para estruturar a busca por oceanos azuis. Duas ferramentas fundamentais são apresentadas: a matriz eliminar, reduzir, elevar, criar, ERRC, e as curvas de valor. A matriz ERRC é uma abordagem prática com 4 ações: eliminar atributos do setor que não geram valor, reduzir elementos que são ofertados em excesso, elevar fatores que são subvalorizados e criar novidades que o setor nunca ofereceu. Essa análise incentiva revisões profundas nos modelos de negócio, ajudando empresas a romper padrões e inovar de forma eficiente. A curva de valor, por sua vez, desenha visualmente como uma empresa se posiciona frente aos concorrentes em diferentes atributos de oferta, permitindo identificar oportunidades de diferenciação e lacunas de percepção de valor. Estes instrumentos são essenciais para gestores aplicarem, de forma sistemática, a estratégia dos oceanos azuis. Em quarto lugar, superando barreiras organizacionais, criar um oceano azul não é uma tarefa fácil e envolve superar diversas barreiras internas, como resistência à mudança, limitação de recursos e cultura organizacional enraizada. O autor dedica um capítulo inteiro para tratar de estratégias que ajudam empresas a vencer os desafios internos, como o engajamento de equipes, a comunicação clara da visão de mudança, a identificação de líderes internos que possam servir de exemplo e a implementação gradual de iniciativas inovadoras. Ele propõe a busca pelo chamado Fair Process,
ou processo justo, que diz respeito ao envolvimento das pessoas nas decisões e à transparência nas justificativas das escolhas estratégicas. Esse processo aumenta a aceitação dos colaboradores e garante maior comprometimento com a execução das novas estratégias. Assim, para alcançar o Oceano Azul, as empresas precisam mais do que boas ideias. É indispensável uma execução bem alinhada com a cultura interna e o engajamento das equipes. Por último, renovação contínua e sustentabilidade dos oceanos azuis. O livro destaca que criar um oceano azul não é o ponto final, mas sim um processo contínuo. Ao longo do tempo, mercados inovadores também podem se tornar oceanos vermelhos, à medida que outros competidores passam a imitar o negócio pioneiro. Por esse motivo, a obra discute a necessidade de renovação constante da estratégia, com monitoramento ativo de tendências, adoção de ciclos de reinvenção e busca permanente por novas oportunidades de diferenciação. São exemplificadas empresas que falharam por não continuarem inovando após conquistar espaços privilegiados. O desafio da sustentabilidade do Oceano Azul depende da capacidade organizacional de aprender, se adaptar e reinventar suas proposições de valor repetidas vezes. A construção de uma cultura inovadora no longo prazo é tão importante quanto o momento inicial de ruptura no mercado. Em conclusão, a estratégia do Oceano Azul é uma leitura indicada para gestores, empresários, empreendedores, estudantes de administração e todas as pessoas interessadas em inovação, competitividade e crescimento sustentável. Diferente de manuais tradicionais que focam em análise de concorrentes e técnicas convencionais de diferenciação, este livro propõe uma mudança de mentalidade que pode transformar completamente o modo como se enxerga o próprio mercado e as oportunidades de crescimento. Seu enfoque prático, sustentado por exemplos reais e ferramentas aplicáveis, permite que pequenas, médias e grandes empresas repensem seus modelos de negócio e busquem rotas próprias de expansão. A obra é fundamental para quem deseja sair da estagnação, superar disputas por preço e evitar armadilhas da concorrência predatória. Ao contrário de outras obras que apenas descrevem conceitos abstratos, a estratégia do Oceano Azul entrega soluções concretas, amparadas por uma base teórica sólida, tornando-se referência obrigatória para quem almeja criar espaços únicos e vantajosos para o seu negócio. Adquirir este livro representa investir em uma leitura que pode realmente impactar positivamente sua trajetória profissional e a do seu empreendimento, promovendo diferenciação sustentável, resultados financeiros e inovação contínua. Se você quiser apoiar W. Chan Kim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!